Desonra. Desonra pra toda a família Disney. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu não gostei tanto do live action de Mulan. Meu nome é Patrick Timóteo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como uma obra isolada, o filme de Mulan de 2020, ele tem as suas virtudes. Ele tem uma narrativa bem contada, ele traz cenas de ação que tiram o fôlego do espectador e com certeza ele tem uma quebra de paradigma muito mais interessante do que a animação de 98. Além disso, o roteiro traz uma narrativa bem mais madura para contar a história dessa guerreira que salvou o imperador da China. I will bring honor to us all. Porém, a gente não pode se esquivar, até porque fica muito difícil, do antecessor dele dos anos 90. E aí é que tem o problema. Porque a animação de 98, ela traz elementos muito específicos e muito cativantes na história. E esse live action não conseguiu trazer da mesma forma. Seja pela remoção de alguns personagens, que não tem como perdoar. A gente perdeu o nosso Mushu. O quê? O quê? Eu sou um de verdade! Pontos fortes desse filme. Ele é um filme que traz cenas de ação de tirar o fôlego, como eu disse. Ele é um filme que a própria atriz, a protagonista, ela faz as cenas de ação, que traz mais veracidade. A atriz realmente ela sente o que ela tá vivendo ali nas cenas de luta, nas cenas de ação. Também o vilão. Esse vilão novo que eles trazem pra narrativa é um vilão com mais camadas. Então a gente fica curioso, o que às vezes podia ficar um pouco mais fraco na animação, por que ele quer acabar com o imperador da China, nesse filme é explicado. E com o decorrer da narrativa a gente vai conhecendo mais esse vilão e vai entendendo cada vez mais o porquê das ações dele. Isso sem contar a adição de uma nova personagem, que é aquela feiticeira. A adição dessa personagem traz ainda uma nova camada, principalmente para essa quebra de paradigmas patriarcais, que o filme lá de 98 já trazia de uma forma um pouco mais sutil, e nesse filme eles realmente acreditam, eles trazem para a discussão a questão de uma mulher na guerra, a questão da mulher na sociedade chinesa. E que até certo ponto, essa personagem ela fica mais tendenciosa pro lado do mal dentro da narrativa, mas que em determinado momento a gente tem uma reviravolta. E isso que deixa mais interessante, porque a gente começa a compreender que a missão dela ia muito além de ir contra o exército chinês. Mas aí então a gente vai para os pontos fracos, que apesar de uma narrativa bem construída, apesar de um roteiro bem formado, a atriz ela não consegue trazer a profundidade que a personagem necessita. E isso não quer dizer que a atriz seja ruim, do contrário, eu já ouvi muito que essa atriz, ela tem projetos, tem trabalhos muito interessantes, muito bons de atuação, mas o ponto que fica aqui é justamente a profundidade das emoções. Na narrativa de 98, nós tínhamos as músicas que traziam toda uma temática, traziam toda uma profundidade naqueles sentimentos que a protagonista tinha. Seja na música Imagem, onde a protagonista traz para o espectador as reflexões dela, traz os questionamentos dela sobre o lugar dela dentro da sociedade ou até mesmo dentro da família dela, seja nas músicas, por exemplo, no início do filme, aonde ela pede para os ancestrais que ajudem ela a trazer honra para a família, porque isso é uma questão muito importante mesmo no filme da animação de 98 ou no filme live action de 2020. Isso é um assunto que sempre está presente, só que a forma como foi abordado no filme de 2020 não traz toda a profundidade, não traz todo aquele sentimento que a animação trouxe em 98. Então eu acho que a forma como foi abordado foi uma forma rasa, que sim, poderia ter sido muito bem aproveitado, porque de novo, esse filme de 2020, ele foi pensado para não ser um musical. Desde o início, a diretora já tinha dito que não fazia sentido, e realmente, a gente pensando, não faz sentido ter números musicais no meio de uma guerra. Só que a forma como foi escolhido de fazer esse filme, ao invés de trazer músicas, é que não funcionou. A execução dessa modificação de músicas para botar na narrativa falada, isso é o que foi que faltou. Ela não consegue trazer profundidade das emoções que a protagonista tem na animação. Seja nos questionamentos, seja
na vontade dela de mudar. As cenas que ela tem que estar mais emocionada, que ela traz assim um sentimento mais melancólico, a atriz ela transmite a ideia, mas ela não consegue executar. Ou se ela executa de forma rasa, dentro de todo o potencial que a personagem tem. Porque realmente a personagem ela é exposta a questionamentos, a situações que são muito delicadas e muito importantes da gente discutir. Então, pensando nesse 2020, quando a gente está trazendo cada vez mais esses questionamentos, essas perguntas sobre o lugar da mulher na sociedade, coisa que, claro, eu não tenho propriedade para falar aqui, a gente tem um filme que tinha todo o potencial para trazer isso com profundidade e ele aborda de uma forma rasa, ele aborda de uma forma que poderia ser aprofundada, mas não foi. E isso a gente não tem como entender se foi medo da direção, foi medo dos roteiristas ou se foi simplesmente uma má execução. Uma outra coisa que eu senti falta foi justamente eles aproveitarem mais os signos que a gente já tinha na animação e que aqui são abordados de uma forma muito fraca, que na animação tinham um peso muito maior na narrativa e aqui eles quase que são uma participação especial, quase assim só pra dizer, olha, nós lembramos disso, mas que não exatamente funcionam da mesma forma, né? Seja pela tiara da protagonista, que no primeiro filme traz uma densidade muito maior, traz um peso maior para a partida dela, seja pelo cortar o cabelo da protagonista, que tem uma cena extremamente forte, uma cena assim potente dentro da narrativa da animação, e nesse filme não existiu. E existem relatos de alguns sites que dizem que na cultura chinesa o cortar o cabelo seria um sinal de fraqueza, então por isso a diretora decidiu tirar do live action. A gente não pode negar que é uma remoção que traz uma perda para a narrativa. Enfim, existe toda uma questão que o filme de 98, ele foi muito criticado na época pelos chineses, o que representa assim um mercado, né? A gente não pode esquecer que a Disney é uma empresa, então eles estão sempre buscando um mercado maior. Por fim, tem alguns elementos que foram removidos desse filme, né? Tem toda a polêmica em cima do Mushu, e na animação de 98 ele funcionava como um alívio cômico, e nesse caso ele foi removido porque justamente o dragão, ele é uma figura importante da cultura chinesa. Então a Disney estava tentando fazer de uma forma com que o mercado chinês acabasse aceitando melhor o filme, porque enfim, o mercado chinês, né, representa 1,7 bilhão de pessoas no mundo, então é muita gente, e a Disney é uma empresa, então... Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Só que eles removeram um personagem que era muito querido pro ocidente pra melhorar o mercado chinês. E aí, então, a atriz se envolveu com algumas polêmicas por defender o governo chinês. Os chineses não gostaram, boicotaram o filme. E aí, no fim, a Disney queria agradar o mercado chinês. O mercado chinês não gostou por causa da atriz. O mercado ocidental não gostou porque justamente a Disney tirou o Mushu, tirou os números musicais, que são o carro-chefe dessa fase da Disney. E aí, o que aconteceu? A Disney não conseguiu, de novo, agradar o público. A Disney tem acertado a mão em alguns live actions, tem alguns live actions que eu particularmente gosto muito, e se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu falo sobre esses outros live actions, o Aladdin, o Dumbo, tem live action do Rei Leão, e a Disney tem tido alguns problemas sim com esses live actions, e isso é uma coisa muito difícil de agradar, porque justamente a Disney quer agradar o público dessa geração que nasceu, que cresceu assistindo os filmes, né? Eu fui um que assistia essas animações quando eu era pequeno, sou apaixonado por todas elas. É só demais, né? Então, galera, eu particularmente não gostei muito do filme. Eu acho que ele, como um filme isolado, ele até funciona, mas a gente não pode esquecer que ele tem um antecessor muito forte, que é de uma princesa da Disney, que é a Mulan. Então é um filme que ele não funcionou. Inclusive foi um dos filmes mais caros que a Disney produziu dessa nova onda de filmes live action. Então a gente não tem como ignorar isso, a gente não tem como passar um pano, porque justamente foi um filme muito importante para a história do estúdio e não é um filme que entrega da mesma forma. E aí fica o questionamento. Será que valeu a pena todas essas mudanças ou a Disney só teve prejuízo com esse filme? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. Deixa aqui também quais outros filmes, quais outros live actions que vocês querem que eu fale aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê para um próximo vídeo. Tchau, tchau!